Olá família, tudo bem com vocês? É um privilégio nós podermos estar aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho da palavra do Senhor com a sua família, com a minha família. Espero que todos vocês estejam bem e nós agradecemos de você permitir que nós entremos na sua casa para nós podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você, eu creio que já esteja reunido aí, não sei se você está na cozinha, se você está na sala, se você está no quarto, não importa. O importante é que você pegue a sua Bíblia, pegue seu caderninho de anotação, para que a gente possa estudar juntos. E claro, vamos orar para pedir ao Senhor que nos dê a direção desse tempo de estudo que nós vamos ter. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos e nós crescemos cada vez que a estudamos. Por isso pedimos o Teu Espírito Santo que nos dê a orientação e a compreensão de tudo aquilo que nós vamos estudar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo do lar, da família Nele, a proposta desses próximos dias é que nós possamos estudar sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre a cura do servo do centurião. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Você abriu aí? Então vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Essa é uma história, é um dos milagres feitos por Jesus em seu ministério, e que nós vemos um centurião que estava com um dos seus servos doente e pediu para que Jesus pudesse intervir nessa situação e que pudesse lançar uma palavra, enviar uma palavra de cura ao seu servo, porque ele cria que isso seria o suficiente para o servo ser curado. O resumo da história seria isso, mas eu creio que, como nós estamos estudando, nós podemos fazer algumas considerações sobre isso. Talvez você possa primeiro perguntar assim, vocês possam perguntar: mas esse milagre é o mesmo de João? Aquele que fala que é de um filho do oficial? É servo? É a cura do servo do centurião ou é a cura do filho do oficial? Na verdade, apesar da semelhança das histórias, a maioria dos estudiosos acreditam que a mesma história é aquela que está relatada em Mateus e em Lucas. A de João é outra história que é do filho de um oficial, e essa aqui é do servo de um centurião. E aí você podia dizer assim: mas eu tenho uma outra questão. Se eu pegar lá em Mateus capítulo 8 e ver o capítulo 8 do 5 ao 13, que conta a mesma história,
Apesar de ser semelhantes, tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, Mateus diz que foi o próprio centurião que foi falar com Jesus. Em Lucas, fala que ele enviou líderes para falar com Jesus. Há contradição na palavra? Um conta uma história e o outro conta outra? Não. Na verdade, a palavra de Deus não tem contradições. O que nós vemos é diferença de escrita, é a diferença literária e até mesmo pela diferença de quem escreve. Mateus, normalmente, ele era mais objetivo, então ele contava as histórias com mais objetividade. Já Lucas era mais detalhista, por isso que normalmente quando vamos contar algumas histórias, inclusive essa, nós pegamos o livro de Lucas porque ele traz mais detalhes. Mas aí, e a resposta com relação a falou ele direto com Jesus ou foram os líderes? Na verdade, nós não precisaríamos nos preocupar com essa situação porque não é uma contradição. É natural que naquele período, naquela época principalmente, o mensageiro, o interlocutor, até a palavra é difícil, né? Quando ia entregar uma mensagem, ela tinha propriedade e autoridade como se fosse a própria pessoa que mandou a mensagem. Então era considerado que o mensageiro estava falando exatamente aquilo que lhe foi mandado falar. E aquilo era como se fosse a própria pessoa falando. Então, só por isso não haveria contradições. Você poderia também pensar, pois é, uma outra coisa que eu tenho dúvida e nós já conversamos aqui na nossa casa. Por que os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, contam as mesmas coisas? Na verdade, eles são considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles contam a trajetória de Jesus, os feitos de Jesus, mas com diferença de escrita, porque foi contada por pessoas diferentes. Então, cada um na sua maneira, no seu olhar, mas o foco, a lição, a história em si são as mesmas. É como nós quando vamos contar uma história, quando a gente escuta uma história e a gente vai relatar alguém. Cada um põe um certo detalhe que lhe chamou mais atenção, mas a história, na verdade, é a mesma. Outra coisa que nós poderíamos considerar em relação a esse texto, para entendermos um pouco mais da admiração que Jesus teve por essa situação, pelo comportamento desse centurião. O que é um centurião? Centurião é um oficial do exército da Roma antiga e ele era responsável para comandar 100 soldados. Tudo o que ele mandava fazer, os soldados prontamente deveriam obedecer. Então esse era o papel do centurião. Aí nós poderíamos considerar também outra coisa nesse texto. Por que um centurião romano, gentil, pediu para que líderes religiosos, os judeus no caso, fossem lá falar com Jesus? Na verdade, nós sabemos que, pela história, que os judeus eles não se relacionavam com os gentios. Muito menos eles eram convidados, os gentios, para entrar na casa do judeu. Mas o texto nos diz que esse centurião tinha um bom relacionamento com os judeus, com os religiosos. Inclusive, quando eles vão falar para Jesus sobre para que Jesus pudesse atender o pedido do centurião, eles dizem: Senhor, esse homem ama a nossa nação, ele inclusive nos ajudou a construir a sinagoga. Então esse centurião era um homem bom, e ele não era bom somente por conta de ajudar a sinagoga, mas a gente vê o comportamento dele com relação ao servo. Ele poderia dizer assim: bom, é mais um que ficou doente e sinto muito, se morrer a gente pega outro soldado e substitui. Não, ele era um homem compassivo e, no entanto, por isso ele se preocupava com a saúde daquele servo e pediu essa ajuda. Então nós vemos que essa boa convivência do centurião foi que houve essa ligação, houve esse acesso a Jesus. E aí nós poderíamos falar, e o que nós podemos aprender então dessa história? Nós sabemos que todos nós
queremos milagres, queremos viver milagres, queremos buscar milagres. E nós sabemos que milagre é o sobrenatural de Deus, é a intervenção de Deus naquilo que contraria a nossa natureza, aquilo que contraria aquilo que aos nossos olhos é normal. É aquilo que eu sempre ouvi uma definição, que milagre é o dedo de Deus. É literalmente a intervenção de Deus. Todos nós queremos viver isso. E buscamos isso porque quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações que nós não sabemos o que fazer, sabemos que só o Senhor é quem pode intervir, é que pode mudar a história. E nós vemos nessa situação, até mesmo por ser um centurião, não era do povo judeu, que Jesus sempre está disposto a nos abençoar e a operar um milagre na nossa vida. Mas esse milagre não depende só do que ele quer fazer, mas também daquele que crê que ele pode fazer. Então, a primeira coisa que nós poderíamos aprender desse texto é que nós queremos milagres, mas os milagres vêm para aqueles que creem que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer esse milagre. Outra coisa que nós podemos ver dentro dessa situação e dentro dessa história é a bondade do centurião. Ele tinha tudo para ser um homem arrogante, ele tinha tudo para ser um homem orgulhoso. No entanto, apesar dele saber da sua posição, ele se relacionava bem com as pessoas e ele se importava com um servo. Ele se importava por alguém que estava tão abaixo dele. Então nós aprendemos que a nossa posição não nos faz melhor do que ninguém. Assim como um servo precisa de um milagre, nós, independente da nossa posição social ou religiosa, nós também precisamos de milagre. E ele entendeu que aquele servo precisava de um milagre. Nós vemos também que esse homem, ele entendia perfeitamente o que era hierarquia, o que era autoridade e o que era obediência. É interessante que nesse momento ele era responsável por 100 soldados. Ele sabia que o que ele mandava fazer, os soldados tinham que obedecer. Mas nessa situação, ele entendia que acima dele, quem tinha autoridade para a cura era Jesus. Por conta disso que ele entendia que Jesus, ele se achegando a Jesus, pedindo a Jesus, Jesus tinha autoridade para mandar uma palavra, que bastasse uma palavra, que Jesus ordenasse aquela enfermidade, que seria suficiente para curar aquele servo. É interessante que ele usou da mesma situação que ele vivia em exercer autoridade, ele viu a autoridade que Jesus tinha sobre ele e sobre qualquer situação, inclusive de uma enfermidade. Ele cria que bastava uma palavra de autoridade do Senhor Jesus para que aquela enfermidade saísse daquele jovem e ele fosse curado. E nós vemos também que Jesus admirou aquela atitude do centurião. Jesus não ficou admirado porque, meu Deus, foi um centurião que veio me pedir para intervir na vida dele. Não foi. Não foi a posição do centurião, mas foi a fé daquele centurião. Aquele centurião tinha tudo para não crer dessa forma tão extraordinária no Senhor Jesus. Ele, inclusive, lidava com os religiosos da sinagoga ou esses outros amigos que talvez também fossem judeus. Mas Jesus, ele ficou admirado dizendo, eu lhes digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. Talvez Jesus pudesse estar dizendo assim, nem no meio dos religiosos de Israel, aqueles que dizem que creem em Deus, aqueles que acreditam, dizem inclusive que acreditam em mim, eu não vi no meio deles ninguém com uma fé tão genuína, tão autêntica como esse homem, que é gentil, não é religioso, mas ouviu falar do meu poder e foi suficiente para crer que uma só palavra que saísse da minha boca seria suficiente para curar aquele servo. Quando nós vemos isso, nós começamos a pensar que Jesus,
É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo o Senhor que tem autoridade para mudar qualquer situação da nossa vida. Ele pode mudar a nossa história financeira, ele pode mudar a nossa história física, ele pode mudar a nossa história familiar, ele pode mudar a história da nação, do mundo, ele pode. Mas sabe o que é preciso? Que nós, como que ouvimos falar dele, é necessário que nós possamos depositar a fé nele e crer que ele é poderoso com uma só palavra para mudar toda a nossa história. Você crê nisso? Você crê que Deus, através do poder, do nome, da autoridade de Jesus, pode mudar a sua história? Pode fazer como esse centurião, que independente da sua posição social, independente de ser ou não religioso, ele ouviu falar de Jesus e creu. Ele creu. E na verdade é o que Jesus está nos convidando nesse momento de estudo. É que a gente creia que ele pode, ele sabe, ele faz. E eu quero convidar você, com a sua família, a nós orarmos para que Deus possa intervir na sua história, nesse milagre que você está precisando, nesse milagre que você tem buscado. Nós podemos crer que através da nossa oração, através da nossa fé, o Senhor vai liberar uma palavra e basta essa palavra para mudar a sua história e a minha história. Vamos orar? Pega aí na mão dos seus familiares e vamos juntos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de poder estudar da tua palavra. É tão bom, Senhor, nós conhecemos e sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, ó Deus, nós queremos tomar a posição como esse centurião. Ouvimos falar do Senhor e nós queremos nos posicionar em nossa fé e declarar, ó Deus, que nós confiamos que basta uma palavra tua para mudar qualquer situação, qualquer circunstância da nossa história. Por isso nós pedimos, ó Deus, envia uma palavra sobre a nossa vida, envia uma palavra sobre essa família, ó Deus, que está precisando talvez de uma restauração, esteja precisando de uma cura, esteja precisando de uma harmonia, de uma provisão, o Senhor sabe. Mas nós cremos que a tua palavra é fiel, é poderosa para poder mudar essa história. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite o meu lar, visite o lar de cada uma dessas famílias que estão nos assistindo ou acompanhando esse estudo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha aprendido, espero que você coloque a sua fé em prática e que Deus possa usar a sua vida para abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.